Tudo bem, pessoal? Aqui é o Rafael da Rosa mais uma vez para conversar com vocês nessa sexta-feira, mais uma sexta-feira de uma semana completamente desastrosa para o Grêmio, né? O Grêmio que jogou talvez o pior Grenal dos últimos pelo menos 20 anos e nada deu certo, o Grêmio foi mal escalado, o Grêmio teve pouca vontade, o Grêmio foi um time completamente desorganizado, com alguns desfalques ainda assim, mas o Grêmio foi muito mal no Grenal e perdeu. A sorte ainda foi só por 1-0, né? Mas eu quero falar de alguns pontos sobre essa semana do Grêmio como um todo, porque aconteceram algumas coisas, né? A principal delas, obviamente, o clássico Grenal da última quarta-feira. Mas é uma semana que tem o presidente falando, né? O presidente Romildo voltando a falar. Ele pouco falou sobre futebol, né? Falou mais sobre as questões ainda envolvendo o Grenal lá do dia 26 de fevereiro, o Grenal que não aconteceu. E tivemos Denis Abraão, como de praxe, tivemos Roger Machado, que foi muito mal no Grenal, Roger Machado, escalou mal, mexeu errado, ao meu ver, né? E o Grêmio sucumbiu diante do Internacional no Clássico Grenal. Sobre o time, Thiago Santos, a gente já viu que ele não oferece proteção alguma, que é o que tanto se fala do Thiago Santos, né? Que ele é um jogador que oferece a proteção à frente da zaga que o Grêmio não tem, e com ele o Grêmio continua não tendo. Né, o Internacional atuou quase que o tempo inteiro ali às costas do Thiago Santos, entre o Thiago Santos e os dois zagueiros, Pedro Jeromel e Bruno Alves, que também foram mal, mas está longe de ser culpa do Pedro Jeromel, por exemplo, essa fase do Grêmio. Né? O Grêmio tem laterais que o Nicolas muito oscilante, né? Faz boas partidas e más partidas. O Grenal foi uma má partida do Nicolas. O Orejuela, que é um cara muito constante, ele joga mal sempre, né? O Breno, que não falhou dessa vez, foi até seguro em algumas oportunidades do Internacional, o Breno foi bem, mas o resto do time como um todo, como conjunto, não existiu, né? Os dois laterais, então, os dois zagueiros, Bruno Alves é um zagueiro insuficiente para o Grêmio, a gente já vem percebendo isso, percebeu muito claro contra o Novo Hamburgo, onde o Da Silva, ex-jogador do Grêmio, levou a melhor em todos os lances contra o Bruno Alves, praticamente, e agora no Grenal, mais uma vez, Bruno Alves de atuação muito fraca, né? Outra coisa que a gente precisa se dar conta é o meio de campo do Grêmio ele não funciona quando tem um volante como o Thiago Santos. E aí pode ser o Lucas Silva, pode ser qualquer outro, né? Quando tem esse volante só de contenção. O Grêmio melhora um pouco no Grenal, haja visto que não fez nada, né? Mas o Grêmio para de ser tão ruim no Grenal quando o Thiago Santos sai. E aí o Viraçante vai para sua posição. O Viraçante também foi muito mal, o Campasso foi muito mal. Enfim, todos foram mal, né? A gente vai falar aqui, vai acabar falando de setores, vai falar individualmente de todos os jogadores que todos foram mal. Todos foram mal, aliás. Mas o Grêmio tem uma leve melhora com a entrada do Bitelo e com o Thiago e com o Viraçante fazendo as vezes de primeiro volante, que foi esse o meio-campo que funcionou, né, com o Gabriel, junto com o Gabriel Silva também, no jogo contra o São Luís, que foi a estreia do Roger. A gente achou que ali teria alguma mudança, né, de tipo de jogo do Grêmio, de estilo de jogo, um Grêmio de transição mais rápida, um Grêmio com a ofensividade, né, sendo o norte do time, mas não foi isso que a gente viu depois na sequência. O Thiago Santos voltou pro time, por hora Lucas Silva também, né, em algumas oportunidades também voltou pro time, e a gente nunca mais teve aquela formação de meio campo com Viraçante, Bitelo e também o Gabriel Silva, a não ser ao decorrer dos jogos. O ataque do Grêmio foi inoperante porque a bola pouco chegou, né? Apesar de os dois pontas, o Rildo e o Janderson, terem tentado alguma coisa, o Rildo foi o melhor dos dois. O Janderson, ele ainda não mostrou por que ele tá merecendo uma oportunidade com a camisa do Grêmio. Né? O Janderson é um jogador que veio do Atlético Goianiense, um jogador que foi pedido por Wagner Mancini, mas que aqui não fez absolutamente nada. O Janderson até aqui no Grêmio não fez absolutamente nada. E a gente vai seguir com o Janderson, a gente vai seguir com o Thiago Santos, porque o Roger parece, assim como os outros que estiveram aqui, tem medo de mexer no time. Né? Tem medo de mexer nessa formação de time. O Grêmio é um 4-2-3-1 desde que o Roger saiu do Grêmio, lá em 2016. O Grêmio não conseguiu mudar o tipo de jogo ainda, não conseguiu mudar o esquema, não conseguiu mudar um estilo de jogo para uma transição mais rápida. O Grêmio segue ainda o mesmo esquema de jogo lá do Roger, tá? E ele parece não conseguir quebrar esse ciclo. O Elias Manuel não funcionou como centroavante porque a bola pouco chegou, né? Muito pouco chegou no Elias Manuel, e ele provavelmente vai ter mais uma chance agora contra o Ipiranga amanhã e provavelmente no primeiro jogo da semifinal, porque o Diego Souza ainda não vai estar 100% recuperado da sua lesão. A boa notícia pro Grêmio é que o Ferreira deve estar voltando, né? E ele vai ocupar
lá o lado esquerdo. A minha esperança é que o Roger mantenha o Rildo no time, passando ele pro lado direito e sacando o Janderson. Né? Ou então, se quer fazer alguma coisa diferente, jogue com Ferreira e Elias, tire os dois ponteiros e trabalhe o meio-campo com dois homens de criação, que aí seriam Campas e também o Benítez. Né? Mas o Grêmio precisa de alguma novidade, o Grêmio precisa de alguma coisa nova, porque senão todo mundo sabe como marcar o Grêmio. Todo mundo sabe como marcar o Grêmio. O Novo Hamburgo soube, o Mirassol soube, o Internacional soube, o Ipiranga, se o Grêmio jogar da mesma forma, também vai saber. E se o Grêmio continuar assim, todos os times da Série B também vão saber marcar o Grêmio. Né? Então a gente precisa que tenha uma mudança aí de postura, uma mudança tática e uma mudança psicológica. Esse é outro ponto que eu queria trazer no meu comentário de hoje. Falou-se no Grêmio essa semana que o Grêmio estaria contratando psicólogos para tratar com os jogadores, né? É uma ideia muito legal, só que é uma ideia que devia ter sido posta em prática já no ano passado, né? Mais uma vez, presidente Romildo e a direção do Grêmio estão atrasados em alguma coisa que já devia ter sido feita, né? Agora contratando os psicólogos, dando mais abertura, a princípio, pelo que a gente viu de informações também, dando mais abertura para os jogadores chegarem até o presidente para conversar. Mas aí é uma coisa que a gente vê que falta comando de futebol, né? E aí a figura do Denis Abraão, ela vai cada vez ficando mais diminuída no Grêmio. É um cara que veio para salvar o Grêmio do rebaixamento, não conseguiu. É um cara que ficou para fazer uma mudança na pré-temporada, não fez. É um cara que veio para classificar o Grêmio na Copa do Brasil, não classificou. É um cara que estava aí pra gente ganhar o Grenal, talvez o único Grenal do ano, né, podendo ter mais agora no Gauchão, mas o único Grenal certo do ano, perdeu. Denis Abraão, nesse momento no Grêmio, ele é um derrotado, né? É um derrotado. E mais uma vez está nas mãos dele. O Grêmio diz que vai, o Denis diz que vai contratar, o Romildo diz que não sabe, e a gente não sabe o que vai acontecer então daqui até o início do Campeonato Brasileiro da Série B, que começa já no dia 9 de abril. Então já falta menos de um mês para o início da Série B e o Grêmio não tem um time ainda. Né? A gente perdeu a pré-temporada com o Wagner Mancini, a gente teve contratações que foram pedidas pelo Wagner Mancini, que aí estão, e a gente não sabe agora o que vai acontecer com o Grêmio. Vamos esperar os próximos capítulos, né? Deixar o convite para você amanhã, sábado, 4h30 da tarde, 4 horas, aliás, aqui no Portal do Gremista, abrimos a jornada para Grêmio e Ipiranga, e depois teremos as semifinais do Campeonato Gaúcho, que é só o que o Grêmio tem para jogar. Lembrando, né? O Grêmio só tem daqui até o final do ano Campeonato Gaúcho e o Campeonato Brasileiro da Série B. O Grêmio tem, no máximo, aí, mais 38, 39 com a Recopa Gaúcha, 40 com o jogo do Ipiranga, e se chegar na final, mais 4. Então o Grêmio tem provavelmente mais 44 jogos até o final do ano. O Grêmio precisa fazer alguma coisa, porque senão o Grêmio não vai subir para a Série A. Tá bom, gente? Eu volto então com vocês amanhã, a partir das 4 horas aqui no Portal do Gremista, para Grêmio e Ipiranga, jogo que pode valer a liderança, pode valer vale a classificação, né? Ver onde é que o Grêmio vai classificar para essa segunda fase do Campeonato Gaúcho, fase semifinal do Campeonato Gaúcho. Tá, gente? Valeu, abraço.